Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti, porque me deste o riso e a dor, me deste o amor, o teu amor. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, professor, pastor Jonias, de volta, sequenciando nossas gravações de videoaula sobre Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui com a cara nova, explorando os recursos do PowerPoint. Aqui nós temos várias realidades. Nossa revista, cuja temática é a razão da nossa fé. Aqui o fundador da Escola Bíblica Dominical, Roberto Reich, que fundou a Escola Bíblica Dominical em 1780. Você vai encontrar esse histórico lá no nosso blog. Abrace a ideia da Escola Bíblica Dominical. Você aprende mais. É o povo do Senhor estudando a palavra do Senhor no dia do Senhor. Temos aqui uma tela de contatos para possível agendamento. Lembrando que aqui nós temos esse link, que estará sempre na descrição dos vídeos, que nos remete à Escola Bíblica Dominical, ou seja, o blog Net Dominical. Nossos contatos aqui para um possível agendamento, telefone fixo, aqui nosso WhatsApp e também nosso e-mail. Se você quiser nos agendar para uma palestra aí sobre o Apocalipse, sobre a Escola Bíblica Dominical, estamos aqui com os nossos contatos e desejosos de desenvolver esse trabalho aí na sua igreja para o crescimento espiritual e o conhecimento da palavra de Deus. Eu pesquisei durante 20 anos e estudei sobre o Apocalipse e apresentei agora recentemente ao mundo cristão e a todos que quiserem estudar a palavra de Deus este livro, este e-book, esta obra fantástica, completa, vasta na área de escatologia. Aqui nós temos o nosso contato para você depositar na conta. Deposita nessa conta no Banco do Brasil e manda um e-mail para mim e eu vou estar disponibilizando a senha para você. O e-mail para você contactar é este. A obra custa apenas R$20. Se você quiser nos ajudar na obra de missão, pode aqui adquirir essa obra e estará nos ajudando na obra de missão. Ficamos agradecidos. Lição 6, direcionada para o dia 6 de agosto de 2017. A pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. O texto áureo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Verdade e prática, reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos, que os destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-los a Deus. Objetivo geral: compreender
a pecaminosidade de todos os seres humanos que os destituiu da glória de Deus. Objetivos específicos: definir o termo pecado, mostrar a origem do pecado, compreender a solução para o pecado. Textos de referência: Romanos 5, de 12 a 21. Meu querido irmão internauta que navega em busca de conhecimento, nós vamos tratar nessa lição de um termo escatológico, que é uma disciplina que cuida da doutrina do pecado, a amartiologia. É uma palavra grega que se originou de amartia. A doutrina do pecado é conhecida nos tratados de teologia como amartiologia, da palavra grega amartia. O estudo se reveste de suma importância porque se trata do problema básico de todos os seres humanos. Todos os conflitos no mundo e as confusões existentes na humanidade são manifestações do pecado. Ninguém pode se livrar dele, mas o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores da condenação eterna. O enfoque da presente lição é definir e explicar o pecado, bem como apresentar o meio divino para a solução humana. Nós vamos tratar aqui nessa lição da origem, da consequência e também causa do pecado. Vamos lá então? Primeira parte. Definindo os termos. Pecado. Há uma lista extensa de palavras na Bíblia para designar o pecado. O comentarista colocou aqui erro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, engano, sedução, rebelião, violência, perversão, orgulho, malícia, concupiscência, prostituição, injustiça, etc. Todos esses termos correspondendo a pecado, além dos verbos e adjetivos cognatos. Lembrando aqui, para aqueles que não sabem, adjetivos ou termos ou vocábulos cognatos são aqueles que estão plantados numa mesma raiz, ou seja, no mesmo radical. Um exemplo disso seria, eu poderia citar aqui a palavra feliz e infeliz. São antônimos, aqui são dois adjetivos que têm sentidos contrários, porém estão plantados no mesmo radical. Muitos desses termos e outras similares estão na sombria lista apresentada pelo apóstolo Paulo, Romanos 1, 29 a 32, Gálatas 5, de 19 a 21. Mas há um termo genérico para designar o pecado com todos os seus detalhes: rata, e seu equivalente verbal, ratar, que literalmente significa errar o alvo. Juízes 20 e versículo 16. Então, a definição bíblica de pecado seria errar o alvo, originária desse termo aqui sugerido, ratar. O substantivo derivado desse termo aparece pela primeira vez no relato do assassinato de Abel por seu irmão Caim. E aqui nós temos: e sendo, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Gênesis 4 e 7. O seu equivalente grego na Septuaginta e no Novo Testamento é amartia. Esse termo, portanto, de origem grega. Daí a amartiologia. Essa palavra na Septuaginta traduz 24 termos hebraicos no Antigo Testamento referentes ao pecado. Esse subponto aqui se dedica à definição do termo pecado, errar o alvo. Apesar de termos aqui uma gama de vocábulos correspondentes, como iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, etc., enganos, sedução, rebelião, sugerido aqui, listado pelo comentarista. O que fica claro nesse ponto é que pecado é errar o alvo. Vamos ver aqui no subponto 2, os termos hebraicos avon e pechá. Há na Bíblia um repertório amplo que revela o pecado nos seus vários aspectos, mas este aspecto não nos permite uma apresentação exaustiva. O termo hebraico avon, iniquidade, perversão, vem de uma raiz que significa entortar, torcer, daí a ideia de perverter a lei de Deus. Então,
O sentido é este de pecado, plantado nesse termo hebraico avon. Entortar, torcer, digredir, perverter, alterar. Essa palavra aparece traduzida em nossas versões como injustiça, Gênesis 15 e 16. Maldade, Êxodo 20 e versículo 5. Iniquidade, Levítico 26 e 40. São termos mais ou menos correspondentes. Já o verbo avar, de mesma raiz, descreve a natureza do coração da pessoa não regenerada. Jó 15 e versículo 5. Isso revela a vida torta do pecador. Então esse sentido, ele nos direciona sempre para este rumo, torcer, vida degenerada, torta, desregulada, é isso. O outro termo de importância na amartiologia do Antigo Testamento é o verbo pachá, transgredir, ou o substantivo pechar. Então nós temos aqui esses dois termos que são parônimos, são parecidos. Pachá sendo o verbo e pechar sendo o substantivo. Pachá designa ação e aqui pechar nomeia, ou seja, denomina um ser, é o substantivo. E tem como sentido transgressão, delito. Gênesis capítulo 31, versículo 36, 50 e 17. O ser humano forçou e foi além dos limites que Deus estabeleceu. E isso faz toda a humanidade, homens e mulheres, errar o alvo da vida. Então está aqui. Pecado é errar o alvo. O ser humano foi aos limites e digrediu da trajetória, transgrediu, cometeu o delito. E nós temos aqui os termos hebraicos, avon e pechá, designando esta degeneração humana. Todos passaram por este caminho e estão errando o alvo da vida. Sequenciando, vamos para o subponto 3. O que é pecado? É a interpelação que ecoa neste subponto. Sabemos que a Bíblia não é um livro de definição, mas de descrição. Ela revela a verdade em forma popular de vida e fato, como bem afirmou um historiador da igreja, Philippe Schaff. As escrituras declaram que o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3 e 4, na versão Almeida revisada e atualizada. E que toda iniquidade é pecado. 1 João 5 e 17. Essa declaração é geralmente conhecida como pecado de omissão. Isto é, quando não praticamos aquilo que deveríamos fazer. Mateus 15 e 3, Romanos 5 e 14. Mas a palavra de Deus nos ensina ainda que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4 e 17. Esse pecado é chamado de omissão, pois consiste em nossa falta de ação naquilo que deveríamos fazer. João 9 e 41. O pecado não consiste só em praticar ações delituosas, cometer erros de ação, mas também consiste de omissão, quando se deixa de fazer o que deveria ser feito, quando se deixa de praticar a justiça. Nós estamos cometendo pecado, porque estamos deixando de fazer o que precisa ser feito. É o chamado pecado por omissão, por se deixar de fazer. Esse subponto se ocupa dessa definição esclarecedora do que vem a ser o pecado por se deixar de exercer uma ação. Aliás, o pecado por omissão, às vezes, se torna mais estarrecedor ou mais abarcante
em termos de perniciosidade, do que o pecado por ação. Vamos para a segunda parte da nossa lição. A origem do pecado. Por incrível que pareça, o pecado se originou no céu. E aqui nesse primeiro subponto, nós vamos ver isso. O pecado no céu. Foi lá que ele começou. Foi lá que tudo começou. O pecado já havia sido introduzido no universo quando Adão e Eva foram criados. Então aqui um ponto interessante e curioso. Quando Adão e Eva foram criados, o pecado já existia, porque Lúcifer foi remetido dos céus para a terra e ele já estava aqui na terra. Ele desobedeceu a Deus e Adão e Eva caíram nas armadilhas dele. Antes de acontecer na terra, o pecado se originou do céu pelo mau uso do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o que nos encaminha a ter uma livre atitude de ação. Você pode decidir e fazer conforme você quer fazer. É o chamado livre-arbítrio. Quando se abusa disso, pode-se incorrer em erros gritantes. Foi o caso de Lúcifer, o anjo de luz, Luzbel, que, por abusar do livre-arbítrio, caiu em pecado. Jesus disse que o diabo peca desde o princípio, João 8:44. O querubim ungido foi criado perfeito em sabedoria e formosura. Tinha o selo da perfeição, Ezequiel 28:12-15. Mas se rebelou contra Deus, Isaías 14:12-14. Foi o orgulho e a soberba que fizeram esse querubim se transformar em Satanás. 1 Timóteo 3:6. Ele foi expulso do céu com os anjos que o acompanharam em sua rebelião. 2 Pedro 2:4, Judas 6, Apocalipse 12:7-9. Nós conhecemos este episódio estarrecedor em que Satanás foi expulso do céu e trouxe uma terça parte dos anjos. E a razão principal foi o abuso do livre-arbítrio, quando ele se exalçou em soberba. No subponto 2, o pecado no Éden. Adão tinha a permissão de Deus para comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, versículo 16, na parte B, e também 17. A advertência foi clara. Quando o casal comeu do fruto proibido, eles perceberam que estavam nus e procuraram se esconder da presença de Deus. Gênesis 3, 7 e 8. Era a ruptura imediata da comunhão com Deus, a morte espiritual. O próprio Deus anunciou a vinda do Redentor. Gênesis 3 e versículo 15. E em seguida pronunciou a sentença do casal. Gênesis 3, 16-19. E a sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo, e com ele a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. O pecado se originou no céu, porém teve sequência no Éden, quando Adão e Eva desobedeceu a Deus, comendo da árvore do bem
e do mal. Comendo da árvore do bem e do mal, ele passaria a conhecer também o mal, um outro lado da moeda. E essa desobediência encaminhou toda a humanidade à perdição eterna, chamada queda da humanidade. No subponto 3, a universalidade do pecado. A Bíblia é clara ao ensinar que herdamos a natureza pecaminosa de Adão. 1 Coríntios 15 e 49. Isso passou a ser conhecido como pecado original. A Bíblia não mostra como essa transgressão do pecado de Adão passou a todos os seres humanos, mas afirma que se trata de um fato incontestável. Romanos 5, de 12 a 19. Assim, as Escrituras mostram como todos nós, homens e mulheres, estamos diante de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3 e 23. O quadro apresentado é como segue: todos se extraviaram, não há quem faça o bem. Salmo 14, versículos de 1 a 5, Romanos 3, de 10 a 12. Por isso, não há no mundo quem não peque. 1 Reis 8, 46, Eclesiastes 7 e 20. A prova incontestável da universalidade do pecado é a morte. Romanos 5 e 12. Nem mesmo os salvos em Cristo estão isentos dessa lei. 1 João 1 e 8. O pecado é um princípio real e presente na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Salmo 51 e 5, 58 e 3. A queda no Éden corrompeu toda a humanidade em todo o seu ser. Corpo, alma e espírito, intelecto, emoção e vontade. Isaías 5, 1 e 5, 6, 2 Coríntios 7 e 1. Uma vez sequenciado no Éden, o pecado se universaliza. Ele passa a ser geral. Toda a terra se corrompeu. Houve alterações bruscas, radicais. Fenômenos passaram a ocorrer em razão da universalidade do pecado. E nós temos os registros na Bíblia Sagrada, respaldos através das referências bíblicas sobre essa questão, a universalidade do pecado. Não ficou restrito lá entre os rios Tigre e Eufrates, lá no Éden. Não. Isso assumiu proporções gigantescas e toda a humanidade se corrompeu. O ser humano, composto em sua totalidade e dividido em corpo, alma e espírito, é chamada tricotomia humana, ou dicotomia corpo e espírito, e alma se fundindo a espírito, como queiram. De qualquer forma, todas essas estruturas foram corrompidas a partir do elemento número 1 do pecado, Eva e Adão, e que se propagou e tomou proporções gigantescas, se universalizando e alterando muita coisa. Vamos para a parte 3 da nossa lição. Terceira parte. A solução para o pecado. Nem tudo está perdido. A Bíblia narra a situação humana, descrevendo como mortos em ofensas e pecados, Efésios 2 e 1. E que o salário do pecado é a morte, Romanos 6 e 23. Morte significa separação. Isso começou com a queda de Adão e continuou com a sua posteridade, Isaías 59, 2. Mas Deus
em sua infinita bondade e misericórdia, declara agora que nos vivificou, Efésios 2, na parte A do versículo 1. E o dom gratuito é a vida eterna, Romanos 6, 23, parte B. A graça está disponível para toda a raça humana, Tiago 2:11. E a salvação em Jesus Cristo pode ser encontrada em todos os lugares, Atos 17:30. Então, apesar de toda esta calamidade, a universalização do pecado, nem tudo está perdido. O Senhor providenciou forma. Aliás, ele prometeu, já lá no Éden mesmo, em Gênesis, que da descendência da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, que a serpente, prefigurada por Satanás, foi quem induziu Eva a comer do fruto do bem e do mal. E o Senhor solucionou de antemão este problema, nos apresentando uma saída. Quando o homem pecou, ele se separou de Deus, através da morte. A morte espiritual, porque morte significa separação. Mas Deus providenciou uma comunhão, um novo relacionamento com Ele através de Cristo Jesus. A graça, que é um favor não merecido, está aqui disponível para toda a raça humana. Tiago 2:11. E a salvação em Jesus Cristo pode ser encontrada em todos os lugares, Atos 17:30. Então, está aqui a saída, a solução em Jesus Cristo através da graça. A solução para o pecado. Agora, no subponto 2, a provisão de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Assim também a redenção veio por um homem, a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Romanos 5:15. A morte de Jesus foi expiatória, um sacrifício pelos nossos pecados que Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Romanos 3:25. Expiação diz respeito ao sacrifício para purificação e ao perdão dos pecados por meio dos sacrifícios. Nós já tínhamos isso registrado em Levítico, capítulo 4, 35, 17, 11. Este ritual já havia sido feito antes de Cristo, lá na lei. A propiciação é o ato que apazigua a ira divina contra o pecado, satisfazendo a santidade e a justiça de Deus. A expiação realizada pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João 1:29, é um ato da graça de Deus em favor de todos os seres humanos, 1 João 2:2. Assim, o Senhor Jesus é a provisão de Deus para o pecador. Então, nesse subponto, a provisão de Deus, Jesus Cristo se apresenta como a provisão de Deus para o pecador. Essa série de rituais efetivados no Velho Testamento, lá na lei, o ritual da expiação, o ato de cobrir através do sangue, cobrir as faltas, os pecados, isso ficou patenteado como uma figura, e agora a provisão de Deus, de uma vez por todas, em Jesus Cristo. É um subponto interessante sobre a provisão de Deus, porque não tem outra saída a não ser Jesus Cristo, Ele que preenche todos os requisitos.
Meu querido irmão, a única esperança é o Senhor Jesus, o único que pode nos restaurar. Restaurar é restituir. E isso se aplica tanto a possessões e bens. Êxodo 22:14, Isaías 58:12, Lucas 19:8, como também a pessoas. Jeremias 30, versículo 17. O plano de Deus é restaurar todas as coisas. Atos 3:21. Mas ele começou com os seres humanos. Nós estávamos perdidos como o filho pródigo e fomos restaurados a Deus pelo arrependimento. Atos 3:19, 2 Coríntios 7:10. E pela fé em Jesus Cristo. Nessa lição, vimos a origem do pecado, sua causa e consequências. Vimos a providência de Deus, provisão de Deus para o pecado, para o pecador. Jesus Cristo, esperança nossa. Que Deus nos abençoe. Eu vou passar aqui para o nosso questionário. Você deve pausar o vídeo, catalogar aí as respostas para as perguntas da lição. Estão respondidas aqui. Que Deus possa nos abençoar ricamente para guardarmos estes preceitos.